última quarta-feira, dia 18, foi comemorado o Dia Mundial dos Museus. Em Santos, uma cidade rica em tradição e histórias, as opções são variadas, principalmente quando o tema é o Porto de Santos. Então, prepare-se para embarcar num roteiro temático pelos museus do Porto, Marítimo e do Café. Um museu tem a função de conservar e valorizar o patrimônio e a identidade culturais de um povo. Antes, eles eram santuários raros e discretos. Hoje, os museus abrem as portas para todas as classes sociais. O dia 18 de maio é marcado como o Dia Internacional dos Museus. E este ano, as comemorações mobilizam mais de 1.000 instituições de todo o país em atividades relacionadas ao tema museu e memória. Santos possui museus que guardam histórias do porto, do mar e do café. Tesouros que ajudam a manter viva a memória da cidade. A importância das Semanas dos Museus se dá pelo fato do Brasil, apesar de ser uma nação recente e ainda em formação, desde o seu descobrimento, vem constituindo toda uma história, toda uma memória e toda uma cultura. E para isso vão sendo também necessários espaços para que isso seja mostrado. O Museu do Porto existe há mais de 20 anos. Ele foi criado para organizar toda a documentação do Porto de Santos e tem um acervo que conta, por meio de imagens, objetos e equipamentos, todo o desenvolvimento do Porto e da cidade no século XX. Ele faz parte do projeto Porto Vivo, que inclui livros, vídeos, pinacoteca e uma coleção de jornais e revistas ligados ao tema. O prédio que abriga o museu atualmente era a Casa dos Engenheiros Construtores do Porto. Durante a restauração, foram mantidas as mesmas cores que a casa tinha quando inaugurado. O Museu do Porto, ele representa efetivamente a grande história desse porto. É a grande história do maior porto da América Latina. Quem passa pelo Museu Marítimo conhece a história de diversos naufrágios que ocorreram na costa brasileira. É possível ver materiais resgatados do fundo do mar por mergulhadores, antigos equipamentos de mergulho e maquetes e modelos de navios famosos. No acervo estão toda a documentação do museu, livros, revistas e reportagens especializadas em mar, arquivos com os registros de naufrágios ocorridos na costa brasileira. O Museu do Café foi o centro das comemorações em Santos. Ele foi criado em 1998 e instalado no prédio da Bolsa Oficial do Café a partir de um sonho da Associação dos Amigos dos Cafés do Brasil, que queria apresentar aos visitantes a memória do comércio de café que ocorreu na cidade desde o século XIX. O Museu do Café ele é extremamente representativo dessa história do café e essa relação imediata do café com a cidade. Durante essa semana, o museu convoca os visitantes a pensarem nas recordações que o café traz. Além disso, uma oficina literária e intervenções teatrais fazem parte da programação, que vai até o dia 22. A história e o aroma do café mexem com os sentidos e com as lembranças dos que passam por aqui. E a você, o que o café faz lembrar?